Olá, cancerianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para a sua leitura de vida profissional? Vamos saber quais serão as energias, tendências para vocês que irão ressoar com essa leitura. Essa leitura ela é atemporal. Se você chegou aqui nesse vídeo, não importa o dia, não importa o mês, não importa o ano, se você ressoou com a leitura, ela é para você e vai valer aí para os próximos meses, tá? Vamos lá então, Câncer. Leitura de vida profissional, quais as energias e tendências para os cancerianos que irão ressoar com essa leitura. É uma leitura geral, né? Então, nem sempre ressoa com todo mundo, tá? Câncer. Tô rindo do meu gato miando ali fora. Câncer. Leitura de vida profissional para os cancerianos que irão ressoar com esta leitura. Bora lá? Estão prontos? Preparados? 6 de espadas, transição, mudanças. Quando a gente fala de transição e mudança, pode ser muito literal, né? Mudança de trabalho, ou então mudança de local de trabalho. Pode ser uma transição dentro do trabalho também, né? Uma mudança de setor, por exemplo, né? Mas enfim, seja o que for, esses 6 de espadas aqui, ele sugere algum tipo de transição. Vamos lá. Temperança, mas veja, né, que é uma energia fluida, tanto no 6 de espadas quanto na temperança a gente tem a energia da água. A princípio, não parece algo complicado, né? Pode existir um pouquinho de apego, daqui a pouco a gente vai falar, tá? 6 de temperança, 4 de ouro, 6 de copas, eremita, você olhando para o passado, 9 de copas, a justiça, o mago, ao seu redor uma energia nova, o louco, mudanças, realmente, né? E olha que interessante, como que começa e termina a sua leitura. A temperança, ela tá jogando a água de uma taça para outra, fazendo esse movimento. E olha o 2 de ouros, o símbolo do infinito, que parece muito com o movimento. Essas cartas falam muito de equilíbrio, ou pelo menos da busca pelo equilíbrio. São cartas que me dão essa sensação de fluidez, por causa da água e por causa aqui do movimento, que inclusive forma, né, o símbolo aqui do infinito, né? Movimento é a constante do universo, né? O universo não para, né? Então pode até haver um certo receio com relação a mudanças, mas aqui, para quem for ressoar com essa leitura, tem mudanças, né? Não dá para negar. Com um 6 de espadas aqui, com um mago, um louco e uma torre aqui, né? Não dá para dizer com essa leitura que as coisas vão simplesmente continuar como elas estão, né? Vocês podem até ter ficado onde vocês estão, seja trabalhando, seja sem trabalho, seja o que for, por muito tempo. Temperança veio aqui na posição do passado, né? Mas vem essa energia de fluidez e, como eu disse, de movimento natural do universo, aqui nesse caso convidando a uma mudança, né? 4 de ouros vem aqui na posição de medos e desejos, então eu entendo que o 4 de ouros ele vem aqui falando mais dos medos, porque o 4 de ouros fala de apegos. O personagem tá ali sentado, agarrado com as moedas de ouros que ele já tem, né? Então é uma carta de apegos, o número 4 é um número mais fixo, a depender das cartas que vêm ao redor, ele pode falar de uma certa zona de conforto, né? Então essa carta vem aqui falando de medo, pode ser o medo da própria mudança, medo de perder alguma coisa, por isso que o personagem tá ali agarrado às moedas de ouros dele, né? Então me dá uma impressão assim, mas estava indo tudo tão tranquilamente, né? Essa carta vem aqui no passado, uma carta muito positiva, né? Tudo tão tranquilo, tudo tão sereno, eu gostaria de ficar, mas o universo está convidando a algum tipo de mudança, tá? É uma leitura geral, né? Então a forma de fazer a leitura, as palavras que eu vou usar são assim mais generalizadas, mas eu acredito que dá para você adaptar para sua história, né?
Então não é que você, pelo menos a maioria das pessoas que vão ressoar com essa leitura, não é que você vem de uma situação difícil onde é necessária uma mudança. Não, você vem aqui da energia da temperança, que é uma carta positiva. Provavelmente você estava numa situação tranquila, tá? Tranquila. Onde até existia uma certa zona de conforto. Mas aqui, de fato, vem esse convite de renovação, vamos dizer assim, né? A criança, aqui representada pelo louco e pelas crianças aqui do 6 de copas, né? No baralho cigano, por exemplo, sugere, né? Renovação, novidades, e tá aqui, né? Aqui é interessante a criança e o ancião lado a lado. Bom, 6 de copas vem aqui no centro da sua leitura, é a energia central da sua leitura. Para mim, é uma carta que olha para o passado, né? O eremita também, ó, ele olha para o passado. O 6 de copas, ele não olha para o passado, ele representa o passado, por isso que vem aqui a infância, né? Mas aqui, a infância, para mim, vem com esse espírito de renovação, de rejuvenescimento, vamos dizer assim. Para alguns, a mudança pode até ser nesse sentido, né? Então, vamos supor que você trabalha há muito tempo na mesma área e está na hora de você renovar, fazer algum curso. Para alguns, a mudança pode ser isso, né? Fazer um curso que vai renovar, que vai ampliar os seus conhecimentos naquilo que você já tem, que é positivo, né? A leitura, como eu disse, abriu com uma carta muito positiva, tá? Então, adapte para a sua vida, tá? Então, para alguns pode ser completa novidade surgindo aqui, mudanças realmente, assim, mais ostensivas. Para outros é uma espécie, como eu disse aqui, de rejuvenescimento, né? De você adquirir novos conhecimentos dentro daquilo que você já tem para que você possa renovar a sua forma de trabalhar, né? 6 de copas. O eremita vem representando você, mostrando que você já tem muitos conhecimentos, já tem muita experiência, né? Mas é como se você realmente percebesse que chegou a hora de dar uma renovada. Olha como que esse eremita olha diretamente, né? Aqui para o lado esquerdo, e aqui, bem do lado dele, está essa energia de criança, de renovação, de rejuvenescimento. É a sensação que me dá, né? Então pode haver aqui uma consciência da necessidade de mudanças para alguns e para uns uma consciência dessa necessidade de renovação, rejuvenescimento, como eu estava dizendo aqui, né? No seu inconsciente, 9 de copas. Então, assim, o 9 de copas é considerado uma carta positiva que fala de satisfação emocional, de satisfação de desejos. No sentido negativo, o 9 de copas representa zona de conforto, o personagem tá de braços cruzados. Por quê, né? Porque o 9 de copas é alguém que já conquistou algumas coisas. Então a gente vê aqui, ó, que você vem... as pessoas que vão sintonizar com essa leitura não estavam numa situação difícil, elas vinham vindo muito bem, tranquilamente, com a sua vida profissional, né? Você já tem conquistas, você está bem. O risco aqui é de não renovação, de não rejuvenescimento, como eu estava dizendo, de você continuar e se tornar uma pessoa obsoleta no que toca ao seu trabalho, o que seria aqui um aspecto negativo do eremita. O eremita é um ancião, né? Então ele tem toda a sabedoria de alguém que já passou por muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele chega num certo ponto da vida dele que as coisas ao redor dele vão mudando, então ele também precisa mudar, ele também precisa se renovar. Então essa leitura ela me dá muito essa sensação de que, ok, você vem muito bem com o seu trabalho, você já teve as suas conquistas, tem as suas conquistas, você está bem, né? Mas existe inclusive muita sabedoria da sua parte no que toca àquilo que você faz, ao seu trabalho, mas ao mesmo tempo existe aqui um risco de zona de conforto e de você, no que toca ao seu trabalho, à sua vida profissional, se tornar uma pessoa obsoleta, alguém que não se renova, alguém que não aprende coisas novas, alguém que não se moderniza, alguém que não acompanha a evolução dos tempos. Me dá muito essa sensação, essa parte aqui da leitura de vocês, essa primeira linha, né? Justiça vem aqui na posição de desafio.
Interessante, né? Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Então, eu entendo que você já tem um equilíbrio na sua vida e que esse equilíbrio pode ter se tornado uma zona de conforto. A justiça fala da necessidade de você tomar decisões equilibradas, pesando os prós e os contras na balança. Então, você vai pesar. Está na hora de algum tipo de renovação, aprender alguma coisa nova, fazer um curso, arejar as ideias, vamos dizer assim, né? A justiça é uma carta positiva, ela fala de contratos, no sentido negativo, ela pode ser um pouco dogmática e fixa também, ela está sentada no trono dela, né? A ideia é o equilíbrio, né? Você não precisa largar aquilo que você já tem, mas também eu entendo com essa leitura que é uma leitura que te convida a algum tipo de mudança ou renovação, né? O desafio da justiça é você encontrar o equilíbrio entre as duas coisas, né? Entre o ancião e a criança aqui, ó. Ao seu redor, né, a energia do entorno vem te convidando a esse novo início, a essa nova fase, a essa renovação. Essa carta fala que você está pronto ou pronta para esse novo início, para empreender algo novo ou simplesmente fazer um curso que vai renovar as suas práticas profissionais. O ambiente ao seu redor está com uma energia nova, então isso te empurra para que você se renove também, é a sensação que me dá aqui. As cartas que finalizam a sua leitura, duas cartas muito fortes aqui, dois arcanos maiores que convidam a mudanças, desapegos, renovações. Desculpa, espirrei. Louco e Torre são arcanos maiores, então é como se o universo tivesse te dando uma leve, para ser legal com vocês, uma leve empurrada na direção de coisas novas, transformadoras, inovadoras, né? Desconstruir alguns conceitos, né? Você pode ter alguns conceitos rígidos que você já traz há muito tempo a respeito da sua profissão, que até agora podem ter feito muito sentido, né? Você adquiriu muitos conhecimentos e até então tudo isso fez muito sentido, mas agora vem coisas novas, ideias novas, né? E se você não se renovar, você vai se tornar uma pessoa obsoleta no que toca ao seu trabalho, à sua profissão, né? Então aqui é uma energia de renovação, tá? Então a ideia é, você pode até continuar no seu caminho, continuar na sua profissão, né? A ideia aqui do símbolo do infinito é de continuidade, mas também é de movimento, né? O movimento aqui é no sentido de mudanças, desconstruções, renovações e tudo aquilo que a gente já disse. Parece que a leitura toda fala disso, né? Para alguns aqui pode vir novidades, pode até vir mais de uma novidade, tá? No sentido de, quem sabe, novas propostas, pode ser, tá? Muitas vezes o 2 de ouros fala de duas possibilidades, 2 trabalhos, 2 fontes de renda, você pode ficar ali com as duas ou então fazer uma escolha entre as duas, né? Mas que vem novidades e renovações, vem, né? 8 de espadas, medo da mudança, né? Ó, 2 cartas de espadas aqui. Uma que fala de mudança, transição, e o 8 de espadas é o personagem que tá ali todo amarrado, mas é uma amarra mental, tá? Espadas é o naipe da mente. Valete de ouros, 2 de paus, cavaleiro de copas, 7 de copas, o sol, 5 de espadas, cavaleiro de paus, hierofante. Ó a carta que finaliza a leitura, 6 de espadas. Rei de copas, vocês, né? Ó, eu puxei o 6 de espadas, ó a rainha de copas, vocês, né? São rei e rainha de copas aqui, tá? Homens ou mulheres. Então a leitura já abre, a gente fala que o valete de ouros é aquele que planta uma semente, né? Ele já tem essa energia de renovação que a gente tá vendo aqui nessa leitura. Então a temperança mostra que você tá bem no que toca a sua vida profissional, de uma forma geral, você vem, parece assim, a temperança me dá uma sensação de longevidade, né? Então você vem há um bom tempo já no mesmo caminho, mas agora já vem essa energia de renovação, de plantar uma nova semente, né? Então você plantou uma sementinha nova aqui
no passado, mesmo que a sua vida profissional estivesse bem, equilibrada, tranquila, há muito tempo, né? Uma sementinha nova. Medos e desejos, né? O 2 de paus fala de ampliação de horizontes. Olha como que o personagem tem um mundo na palma das mãos, né? E isso tira da zona de conforto, que seria aqui o 4 de ouros, né? Abrir-se para outros horizontes, para outras possibilidades. O centro da sua leitura, 2 energias emocionais, copas, né? Tem a ver com os seus sonhos, com os seus desejos. Então, por mais você poderia estar super bem no que toca ao seu trabalho, mas aqui parece que estão surgindo outros sonhos, outros ideais, né? Coisas que mexem com as suas emoções e fazem você querer essa renovação. Para alguns de vocês pode ter surgido aqui uma proposta, algum tipo de proposta. 6 de copas aqui para alguns, ó, tem alguma coisa relacionada a crianças. Eu acho que isso já saiu para câncer também. É claro que isso é uma mensagem muito específica, não é para todo mundo, tá? Mas vem aqui, né, o 6 de copas tem criança, tem aqui o louco, que é uma criança, o próprio cachorrinho aqui também. O sol aqui tem criança, então para alguns tem aqui alguma coisa relacionada a crianças, trabalhar com crianças, algo assim, né? E ao que tudo indica, ó, é algo que você gosta, né? Para quem ressoar com essa parte da mensagem, toca as suas emoções. É um ideal seu, né? Olha aqui, um ideal. Então, para alguns, o ideal aqui tem a ver com trabalhar com crianças. Para outros, o ideal aqui é a questão da renovação, tá? O 7 de copas também tem essa energia de sonhos, né? De idealismo. É como se você tivesse maturando uma ideia aqui também, para alguns, maturando uma ideia há muito tempo. Eu acho que chegou o momento de colocar essa ideia em prática, né? Chegou o momento de fazer aqui algum tipo de mudança. Parar de ficar sonhando e tal, colocar em prática. Um ideal. Sonhos. Coisas que mexem com as suas emoções. Esse eremita, ele é uma carta de paciência, tá? Ele pode estar falando de você estar aguardando alguma coisa com paciência, aguardando o momento certo, tá? Mas aqui com esse louco, com essa torre, eu tenho uma impressão de que está chegando o momento aqui de colocar algo em prática, fazer algum tipo de mudança, não vai dar só para ficar esperando e sonhando, é mais ou menos por aí, tá? No seu inconsciente, o sol com 9 de copas, cartas ótimas, né? A um nível muito profundo, você já sabe o que te faz feliz no que toca a sua vida profissional. Tem essa questãozinha da zona de conforto, sim, né? De coisas que você já conquistou, sim, e a vida te convidando aqui a renovações, né? Tem tudo isso, tá? Para alguns tem essa questão de criança também. A um nível muito profundo, você tem todas as respostas, né? Uma energia de muita clareza. Por mais que tenha algumas dúvidas, algumas cartas aqui na sua leitura que mostram algumas dúvidas da sua parte, né? O 2 de paus, o 7 de copas, o 8 de espadas, o 5 de espadas e o 2 de ouros. Todas essas cartas são cartas que representam algum tipo de dúvida, escolhas a fazer, né? Mas aqui, se você se conectar com o seu eu superior, se você meditar, silenciar a sua mente, olha a clareza que vem, né, com a energia do sol. Desafio. Então, o 5 de espadas é uma carta de quando a mente está turva, né? É uma carta que tem muitas nuvens. Espadas tem a ver com a mente. Só que a justiça também tem a espada aqui. Ela fala de você organizar os seus pensamentos, pesar os prós e os contras na balança e tomar uma decisão, tá? Não pode ser uma decisão baseada no medo, né? No fundo, o 5 de espadas fala de alguma insegurança. É uma carta mais ligada ao eu inferior, que tem medos, que tem limitações. Ó as limitações aqui, né? Medos, limitações. Outra coisa que me chamou a atenção quando eu puxei aqui,
Porque o 5 de espadas está em cima da justiça, que tem a balança, e o 8 de espadas está em cima do 6 de ouros, que tem a balança também. Pode ser que você tenha um medo, um receio de não receber o suficiente, de não receber o que é justo pelo seu trabalho, né? Porque aqui mostra que você já tem muitos conhecimentos, né, eremita? Então, por exemplo, você pode até ter o sonho de fazer alguma coisa nova aqui, mas existe um receio de que você não seja recompensado de forma justa, né? E aí essas cartas de balança que apareceram aqui. Olha, isso não veio aqui como resultado da sua leitura. Essa energia veio aqui como medos da sua parte, né? A leitura não está dizendo que essa injustiça ela vai acontecer, tá? Tá muito na sua cabeça, né? Espadas, 8 de espadas, 5 de espadas. Ao nível mais profundo existe aqui satisfação, tá? No seu entorno, energias que te convidam ao movimento. Então, para alguns isso aqui pode ser propostas que chegam até você, propostas de um novo início, propostas para alguns no sentido de empreender algo, novidades, né? Então, a energia ao seu redor, ela te convida ao movimento, ela te convida a coisas novas. E as cartas que finalizam a sua leitura? Hierofante com louco. Hierofante me lembra aqui um pouco a energia do eremita e da temperança no sentido daquilo que você já tem, né? Tanto no sentido de provavelmente um trabalho já estabelecido e também no sentido de conhecimentos que você já tem, né? O Hierofante fala de respeito, de respeitabilidade, de você ter conhecimentos que são respeitados por outras pessoas. E pode haver até um receio nesse sentido de se abrir para coisas novas, né? Será que você tem aqui algum... Lembra que eu falei da justiça aqui no sentido de... a justiça é uma figura fixa, ela pode falar aqui de conceitos rígidos, né? Conceitos rígidos. E o Hierofante também me dá essa sensação de conceitos rígidos. E o louco é uma energia de liberdade, né? Então, essa combinação de cartas, ela dá muito essa sensação de você se libertar de conceitos rígidos, seu a seu próprio respeito, ou até mesmo no sentido de o que as outras pessoas vão pensar se eu colocar aqui os meus sonhos em prática, né? Será que vão me achar muito louca? Muito louco, né? Existe aqui essa energia de libertação de conceitos rígidos, tá? Para alguns aqui a gente pode estar falando de simplesmente um novo contrato, né? Mas enfim. Rei de copas, rainha de copas são vocês e a torre tem a ver com essa libertação de conceitos rígidos, né? A torre é uma energia de desconstrução. Então ela tá falando de fato aqui de algum tipo de mudança. Eu entendo aqui que as mudanças podem ser internas, e essas mudanças internas levam a mudanças externas, né? Enfim. Novamente, energia de mudanças, energia de movimento, né? Tanto pelo símbolo do infinito, quanto pelo barquinho aqui do 6 de espadas, né? No 2 de ouros, como eu disse, pode até representar mais de um trabalho, mais de uma opção, né? E você fazer uma transição entre uma coisa e outra, de repente até, a princípio, ficando com as duas opções, pode ser, tá? Tem aqui uma decisão a ser tomada, uma escolha a ser feita, uma transição, né? O 2 de ouros no tarô do hoje chama-se momento a momento. Então é uma carta que me dá uma sensação assim de passo a passo, né? Um passo de cada vez. Dá o primeiro passo, depois logo em seguida as coisas ao seu redor vão se configurando para que você dê o próximo passo, né? Sua leitura termina dessa forma. Agora, me parece, com essa leitura, que uma mudança, uma transição, ela é inevitável, né? Especialmente pela energia do louco e da torre aqui. Vamos finalizar a sua leitura com uma carta do tarô do Osho, uma mensagem, um conselho, vamos ver o que vem. Câncer. Seguir os seus sonhos, se libertar de velhos conceitos. Ó, eu vou ficar com essas cartas. Eu ia tirar só uma, mas eu achei que esse mestre, a hora que eu vi essa carta do mestre, eu achei que fez tanto sentido diante de tudo que eu falei aqui, que eu quis ficar, né? Por que que o mestre faz sentido? O Hierofante, o próprio Eremita, são cartas de mestria, né?
Só que o mestre aqui vem representado pelo próprio Osho. E quando eu vejo essa carta, eu me lembro de características do Osho. Então eu me lembro de liberdade, eu me lembro de meditação, ou seja, de conexão com o eu superior. E isso me leva à energia da autenticidade, que era uma característica do próprio Osho. Independentemente de você gostar dele ou não, concordar com ele ou não, era uma figura muito polêmica, mas não dá para dizer que era alguém, que ele não era alguém autêntico, né? Então essa carta, junto com o louco aqui, ó, me traz muito essa energia de liberdade e autenticidade, tá? Uma nova consciência, novas ideias. Novamente outro as, né? Isso aqui é um as de espadas, isso aqui é um as de copas, cartas que remetem aqui às novidades. E o 5 de paus tem a ver com você deixar de depender de outras pessoas. Por quê? Né? Quando a gente fala de depender de outras pessoas, para alguns pode ser muito literal, depender financeiramente, depender emocionalmente, né? Eu até acho aqui, pode ser em qualquer sentido, tá? Mas o 5 de paus nessa leitura, não, nesse tarô, mostra os trapezistas, né? E um depende do outro, porque se um falhar, o outro cai, né? Como a gente tem cartas aqui de muita independência, que são o mago, o louco, o próprio Osho, aqui tem uma questão de você se libertar dos outros, seja no sentido de sociedade, seja no sentido de opiniões alheias, seja o que for, né? A leitura te convida a uma independência, a uma autenticidade, tá? E a novos começos, né? As de copas, as de espadas, mago, louco, tá? Mudanças. E você já plantou essa semente, né? Já plantou. É isso, cancerianos, terminamos a sua leitura, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Eu costumo demorar um pouquinho para lançar leituras aqui nesse canal, tá? Tudo de bom para vocês, muito obrigada, um excelente final de ano, namastê.